Agora é o seguinte, vamos falar de Vasco e Santos. Você vai ver ao vivo na Globo no domingo. O Vasco deu uma respirada, mas ainda é um confronto direto na luta para ficar na Série A do ano que vem. Sair da zona de rebaixamento deu um alívio enorme para o Vasco. Mas o pesadelo de 4 meses entre os últimos do Brasileirão não foi esquecido. Tinha momento que eu chegava em casa, muita que chegava em casa era muito difícil. E agora eu tive uma sensação, uma das melhores que eu tive na minha vida. Mas tem outra situação. Eu não quero voltar mais para aquele lugar. O time passou pelo mês de setembro invicto. Em 4 jogos, o Vasco empatou 1 e venceu 3. O Vasco quer iniciar outubro como terminou setembro, com vitória. E no primeiro dia do novo mês, no próximo domingo, o desafio é contra o Santos na Vila Belmiro. O adversário está na zona de rebaixamento, 2 pontos abaixo do Vasco. Agora dá sequência no trabalho. Está sendo muito bem feito. Antes da falta marcada, que é a origem do gol do Jair. Só se, repetindo, só se é nesse momento, no embalo do jogador do Vasco. Deixa eu ver. Então, só... Se ele entendeu que houve ali uma falta, eram 2 americanos, né? Vamos lá, não interessa. Não interessa se houve a falta ou não. É uma reclamação improcedente também, porque o VAR não deveria entrar nesse lance. Não pode, né? O VAR não entra nesse lance a partir do momento que o jogador do América chutou a bola pra frente, a jogada recomeça com o Vasco. Então, mesmo que você considere que foi falta, a gente pode olhar, pode considerar que foi falta ou não foi falta do Vasco, mas aí não tem que ter VAR. Isso daí não é lance pra VAR, porque senão é aquela história que a gente fala, senão você vai voltar sempre 5 minutos até achar uma falta no meio-campo. É outra história, ó. A bola vai pro campo de defesa do Vasco, a jogada recomeça. Aí, assim, a partir daí, desse momento, você pode até discutir se... E outra, teve a falta, né? Quer dizer, então, ele tá pedindo uma intervenção do VAR para anular uma falta. Não existe isso na regra do futebol. Não. Se fosse assim, a falta, e ela, da falta, surgiu a oportunidade do gol, tudo bem. Mas mesmo assim não pode, né, Calçado? Ali o árbitro interpretou que não houve e a jogada, prossegue. O reloginho, bola lá atrás. Não, mas é muito mais absurdo, Calçado, porque mesmo que não houvesse falta nesse lance do jogador do Vasco, mesmo que essa falta não existisse, tá? Vamos supor que a falta aconteceu, mas vamos supor que essa falta não existisse. Se ela não existisse, o VAR não pode entrar. Isso é falta, não é lance de gol. Deixa eu até agradecer aqui o nosso colega, o Vitor Guedes, tá? O Vitão tá ligado aqui no programa e ele diz que a reclamação do América é anterior a isso, tá? A isso que nós estamos mostrando. Uma possível falta de ataque pro América que não foi dada em empurrão do Medel na meia-lua. Então é mais anterior. Eu sei qual é o lance. É mais anterior. Houve empurrão. Tudo bem, mas... Só para dizer que houve empurrão. Então, mas assim, a interferência é menor ainda no lance do gol, né? No lance do gol, você não pode voltar por uma falta que aconteceu 1,5 minutos, 2 atrás. O VAR só poderia olhar no lance do gol alguma coisa que acontece a partir da cobrança de falta do Vasco. É a partir dali. Cobrou a falta antes do Jair tocar na bola, depois do Jair tocar na bola. A partir do momento que a falta foi cobrada, o VAR pode olhar. De resto, nada que aconteceu antes podia ter interferência do VAR. A não ser, né, e fosse uma reclamação de lance de cartão vermelho. É que você acha assim, justo nesse momento, o Vasco ganhou 5-1 do Coritiba. O Vasco fez 4-2 no Fluminense. E aí o Vasco resistiu, perdeu 1-0 pro Palmeiras. E aí do jeito que foi dito, o Vasco foi tudo roubado. E o Vasco reclamou da arbitragem. Foi isso que foi falado. Que existe uma operação para salvar o Vasco. Então todos esses placares... Foi dito com todos os letras. Eu posso ter o direito de entender que tudo isso aqui foi inventado por Vasco. Eu não sou não é verdade. Eu não sou a pessoa que mais acredita na ética do futebol brasileiro, mas nesse caso não tenho nenhum motivo para desconfiar. Só para Jean, você pode me corrigir, foi contra o Palmeiras que o Vasco teve um gol discutível anulado, não foi? Foi. Palmeiras. Exatamente. Que o Richard... E a situação do Vasco super complicada ali. O Richard Rios tira uma bola e criou-se ou não criou-se um novo lance e tal. Na Operação Salvar Vasco, então isso deveria ter sido... É isso, deve ser lembrado. Não deveria ter se passado, né? Exato. Você quer discutir o lance, pode discutir. Agora, se você está pronto para ajudar um time... A gente não tira o mérito do América do jogo, o sofrimento do América.
de conviver com essa situação. A gente só tem que tomar cuidado com esses discursos porque o Vasco agora é uma operação para salvar o Vasco. Então, tudo que o Vasco fizer não depende do Vasco. E é nítido que o Vasco mudou. Não é a arbitragem que mudou. É nítido. É nítido. Não, e mais, quando você faz declarações assim, né, Calçade, você, assim, o futebol brasileiro já tem inúmeros problemas, já é uma porcaria em diversos aspectos, de fato. Em outros aspectos ele é muito bom. Mas você tem muita coisa para criticar no futebol brasileiro. Eu acho que na hora que um dirigente de futebol, claro que o pensamento imediato é só no próprio clube e tal, mas você está depreciando de tal maneira aquilo que é o seu trabalho, que é o futebol brasileiro, e está depreciando sem justificativa nesse caso, que realmente não faz sentido. Está com a cabeça quente, não vai para a entrevista coletiva. Eu respeito muito, isso é uma questão pessoal, traumas das pessoas. Eu acho que trauma não é uma bobagem. Eu entendo que um dirigente do América de tanto tempo tenha certo trauma com a arbitragem ao longo da história. Nesse caso, eu não concordo com a reclamação, só isso. Não, e ele tem razão, sim. Quem está no futebol sabe. Quando ele fala de peso de camisa, que historicamente a camisa do América vai pesar menos se estiver na dividida com grande, por uma série de coisas. Apenas uma final de Campeonato Mineiro recentemente com o Atlético. Nesta situação específica, não estou falando do passado, nem específica, não dá para incluir. Exato. Nesse mas não dá pra, então, e não dá para justificar, quer dizer, você não pode trazer falas como essa se você não tem razão, porque a fala é muito forte, fala é muito contundente para você pegar um aspecto genérico ou uma ideia geral que existe que está incutida como a teoria da cabeça conspiração das pessoas, é sempre melhor que o que aconteceu foi consequência dessa teoria. Reta final do Linha de Passe, a gente não vai deixar de falar do título do São Paulo na Copa do Brasil. É lógico, os programas têm falado aqui nos canais ESPN desde que o jogo terminou, teve Linha de Passe que... Apesar de resultado positivo ainda não ter vindo, últimos desempenhos do Vasco como visitante são agradáveis. Ao falarmos um pouco mais sobre isso, você torcedor do Vasco já também entenderá um pouco mais. Por isso se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida, que vamos te contar que o Vasco ainda não conseguiu um resultado positivo fora de sua casa, mas nos últimos jogos a equipe tem mostrado um desempenho bem melhor. Será agora questão de tempo para que a equipe Cruz Maltina possa estar conseguindo o seu primeiro triunfo fora de casa sob o comando de Ramon Dias. Nesta finalização de campeonato, será também muito importante pontuar não só dentro de casa, mas também como visitante contra adversários que estão ali na parte de baixo da tabela de classificação. Na minha opinião, vencer fora de casa será um complemento do desempenho do Vasco. A equipe já vem merecendo, pois tem jogado muito bem fora de casa. Os exemplos são contra a equipe do Palmeiras e também contra o Bahia, onde o Vasco esteve competindo em um alto nível. E você, torcedor do Vasco, comente aqui abaixo qual que é a sua opinião sobre esses últimos jogos. Comente, se inscreva e ative as notificações para continuar a estar nos acompanhando.